Fala galera, beleza? Mais um Café 90 no ar, hoje para repercutir mais da data FIFA, segunda parte da data FIFA, final de semana de muitas coisas acontecendo, goleadas, times classificados para a Copa, times eliminados e bastante coisa aí para a gente conversar hoje. Vamos a alguns das notícias principais desse final de semana para a gente discutir no vídeo de hoje. Bora lá! Bora então para as histórias do dia. Primeira delas, Itália goleada, está na repescagem e Gattuso critica as eliminatórias sul-americanas. Segunda história, Noruega vai à Copa e Haaland fecha com média de 2 gols por jogo. Terceira história, Congo vence a Nigéria nos pênaltis e segue sonhando com a Copa. Quarta história, Gabriel Magalhães é cortado por lesão muscular da seleção brasileira. E quinta história, Irlanda vira o jogo e mantém campanha histórica para ir à Copa. Essas então vão ser as 5 histórias que a gente vai abordar hoje, bora lá aprofundar em cada uma delas. Primeira delas, a Itália precisava de 9-0, perdeu de 4-1 e o Gattuso antes reclamou das eliminatórias sul-americanas e europeias no geral. Ele reclamou do método de classificação das seleções para a Copa do Mundo e a Itália está de novo na repescagem, né? Como a gente já tinha discutido no vídeo anterior, a Itália precisava de um milagre, precisava ganhar de 9-0 da Noruega para classificar para a Copa direto. Agora está na repescagem oficialmente, mas não só está na repescagem porque não conseguiu ganhar de 9-0, mas porque perdeu de 4-1 da Noruega. Acabou sendo um vexame aí para a seleção da Itália, tomar esse 4-1, perdeu os 2 jogos da Noruega, perdeu em casa agora, e está na repescagem pela terceira Copa seguida, pela terceira eliminatória seguida. A Itália está na repescagem, nas 2 anteriores não deu certo, a Itália acabou sendo eliminada na repescagem, não foi a Copa do Mundo, corre esse risco de novo. E aí, antes desse jogo contra a Noruega, depois de ter vencido a Moldávia só por 2-0, o Gattuso reclamou muito das eliminatórias, e aí isso repercutiu bastante, porque o Gattuso reclamou falando que as eliminatórias sul-americanas, muitas seleções acabam tendo vaga, nas europeias, as seleções europeias acabam tendo confrontos mais difíceis e tem menos chance de classificação, porque só 2 seleções se classificam por grupo, enfim, ele teve toda uma fala que muito provavelmente eu quero repercutir num vídeo específico para analisar as eliminatórias europeias como um todo, porque eu não acho que é o modelo perfeito, eu acho que o modelo perfeito na verdade não existe, a gente está sempre discutindo modelos novos e tentando encontrar uma forma mais justa de classificar seleções, considerando que são seleções em contextos diferentes, em continentes diferentes, é muito difícil de achar esse modelo perfeito. Não acho que hoje o modelo perfeito é o modelo europeu, mas eu não acho também que o modelo sul-americano privilegia tanto assim as seleções. Acho que tem muita coisa a discutir. Eu quero discutir isso mais a fundo num outro vídeo, mas eu acho que o Gattuso, nessa fala, ele está mais errado do que certo, apesar de eu concordar em uma coisa ou outra. Mas, no fim, a Itália não conseguiu se classificar num grupo onde tinha Israel, Moldávia e Estônia, se eu não estou enganado. Então, assim, o grupo da Itália não era um grupo tão e Noruega, claro, né? O grupo da Itália não era um dos grupos mais difíceis. A Itália conseguiu a façanha de perder os 2 jogos contra a Noruega. Se tivesse ganho em casa, perdido fora, e conseguido golear as outras seleções do grupo, como a Noruega fez, que eram seleções muito fracas, como a própria seleção da Moldávia, a Itália estaria numa situação muito diferente. A Itália não conseguiu, acabou ontem perdendo de 4-1 para a Noruega e agora cai para a repescagem europeia, que é um outro modelo de classificação agora. Eu estava ontem, fiquei um bom tempo pesquisando para tentar entender sobre a repescagem europeia, como é que ela funciona. Ainda é um pouco obscuro, eu não tenho tanta certeza do regulamento nos detalhes, mas já temos algumas seleções classificadas. Agora, essa semana, até o final da data FIFA, fecham as seleções que estão classificadas à repescagem europeia e ela vai ser disputada só em março. E aí são 16 seleções nessa repescagem europeia, dessas seleções só 4 que vão estar na Copa do Mundo. Então, as seleções, pelo que eu entendi, as seleções vão ter que passar por pelo menos 2 confrontos, vão ter que eliminar outras 2 seleções. Isso vai ser definido por sorteio, tá? Tem os potes para definir quem que vai ficar com quem vai enfrentar quem. E aí, eliminando essas 2 seleções, essa seleção estaria na Copa do Mundo. Até agora, quem que a gente tem confirmado para essa repescagem europeia? A Albânia, do técnico Silvinho, ex-Corinthians, técnico brasileiro, está na repescagem, ficou no grupo da Inglaterra, conseguiu passar em segundo lugar, eliminando a Sérvia, por exemplo, que é uma seleção mais tradicional na Copa do Mundo. A Albânia, a Ucrânia, Irlanda, que é dos temas de uma das histórias de hoje,
República Tcheca, Romênia, Suécia e Itália. Então a gente tem aqui, Ucrânia, Suécia, Itália e República Tcheca, que são seleções mais tradicionais em Copas do Mundo, mas a gente tem a Albânia, que é uma seleção muito chata de ser enfrentada. A Irlanda é uma seleção que tem se mostrado muito forte também. A Suécia, por outro lado, apesar de ser uma seleção muito tradicional, foi uma das piores nessa primeira fase de eliminatórios, fez só 1 ponto, acabou se classificando para a repescagem pela Nations League, que é outra bagunça das eliminatórias europeias, mas enfim, são essas 6, 7, 8 seleções classificadas até agora. Vamos fechar ainda essa semana e aí a gente aprofunda mais nessa repescagem. Fato é que a Itália está de novo nela, vai ter que passar por dois jogos para garantir Copa do Mundo depois de 2 anos fora. Vamos ver se a Itália consegue voltar. Feita a primeira história, bora para a próxima, segunda história do dia. A segunda história está muito relacionada à primeira. A Noruega vence, vai à Copa e Haaland fecha com média de 2 gols por jogo. Eu estou olhando aqui algumas anotações que a gente fez. O Haaland é impressionante, né? O Haaland, em 8 jogos nessas eliminatórias, ele fez 16 gols, o que dá uma média de 2 gols por jogo. Para o Haaland, não são 2 participações por gol por jogo, são 2 gols por jogo. Ele fez, na média, 2 gols por jogo. Ontem deixou 2 na Itália, fez 2 gols no final do jogo, na goleada por 4-1. É impressionante o que o Haaland fez. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo que a gente fala recentemente sobre o Haaland e sobre esses números tão absurdos que ele faz, e ele vai mostrando que não é só no Manchester City, na seleção norueguesa também ele tem capacidade para deixar seus golzinhos. É impressionante o quanto que ele consegue ser efetivo, né? O primeiro gol dele ontem contra a Itália é impressionante, uma bola que não vem fácil, vem atrás do corpo dele, uma bola alta, ele tá dentro da área, ele consegue girar, finalizar e fazer gol num goleiro de alto nível, que é o Donnarumma. Pode-se até dizer, a Noruega só pegou time fraco, pegou Israel, Estônia, Moldávia, pegou muito time fraco, por isso que ele goleou, fez muitos gols, ok, mas ontem era contra um goleiro de elite, contra um dos melhores goleiros do mundo, que era o Donnarumma, e ele deixou 2. Então, assim, não dá pra desmerecer o feito dele, é impressionante a eliminatória do Haaland. Coloca a Noruega na Copa, acho que muito na conta dele, pela quantidade de gols e pela quantidade de influência que ele gera dentro da seleção norueguesa. Depois de 28 anos, a Noruega volta a uma Copa do Mundo e é só a 4ª Copa do Mundo na história. Tinham 3 até agora e agora vai ser a 4ª Copa da seleção norueguesa, que olho nessa seleção, acho que é um corte que eu posso fazer no futuro avisando disso, porque eu acho que essa seleção norueguesa ela tem muito potencial. O que ela jogou ontem contra a Itália surpreende, mas não surpreende tanto, porque se você olha a escalação da seleção norueguesa, não é uma escalação de um time fraco. Tem o goleiro Nyland, que é um goleiro do Sevilha, que é um goleiro que já jogou no futebol inglês. Tem uma linha de zaga que tem, por exemplo, o Riersson, que é o lateral bem ofensivo do Borussia Dortmund. Tem no meio de campo 2 volantes de bastante contenção. Tem o Berge, que hoje joga, se eu não me engano, no Fulham. Ele joga no futebol inglês, ele jogou no Sheffield já e hoje está em outro time do futebol inglês, eu não lembro qual que é o time que ele joga. Ontem não jogou e nessa data FIFA não foi convocado por lesão o Odegaard do Arsenal, mas é outro craque dessa seleção da Noruega. Então tem o Odegaard, tem lá na frente o Haaland, tem o Sorloth, tem o Nusa, que ontem fez um grande jogo, é um jogador do Clube Bruges, que muito provavelmente na próxima janela ele vai ser especulado em grandes times. É um cara que tem jogado muito bem, fez gol contra a Moldávia, agora voltou a fazer gol contra a Itália, então é um cara muito bom também. Então é uma seleção muito organizadinha, tá? Ainda tem no banco o Strund Larsen, que é atacante do Wolverhampton, fez um golaço no final do jogo ontem contra a Itália. Tem o Østigard, que jogou no Napoli. Então, assim, é uma seleção que tem elenco para competir na Copa do Mundo. Não digo que vá longe, mas eu acho que vai incomodar algumas grandes seleções pelo que tem jogado, pelo que incomodou nessas eliminatórias e pelos nomes que tem. Então acho que a Noruega pode ser uma surpresa aí para a próxima Copa do Mundo. Feita a segunda história, bora para a terceira. Terceira história, em um jogo muito equilibrado, a Nigéria do Osimhen está fora da Copa do Mundo, perdeu nos pênaltis para a República Democrática do Congo, de Bakambu. E a República Democrática do Congo está viva ainda nessa briga pela Copa. Era quase que uma pré-repescagem à Copa do Mundo, essa repescagem africana. Inicialmente eu tinha entendido que quem ganhasse essa repescagem africana, que por exemplo Congo eliminou... quem que foi que Congo eliminou? Camarões, né? Congo eliminou Camarões e a Nigéria passou nos pênaltis pelo Gabão.
nos pênaltis não, na prorrogação. Então a Nigéria passou pelo Gabão, o Congo passou por Camarões, esses dois times se enfrentaram ontem na final dessa pré-repescagem. Eu tinha entendido que quem ganhasse estaria na Copa do Mundo, mas aí pesquisando melhor, não. Esses times, quem ganhou foi agora classificado para a repescagem internacional, que aí a gente já aprofunda um pouquinho mais daqui para frente. Mas fato é que a Nigéria, que é uma seleção muito mais consolidada dentro do cenário africano, pela quantidade de jogadores no futebol europeu, se você pega o ataque da Nigéria, é um ataque muito forte, tem o Osimhen, tem o Lookman, tem o Iwobi, tem algumas opções no banco, então é uma seleção forte essa seleção da Nigéria, uma seleção muito mais tradicional, mas fez uma eliminatória africana muito ruim, tinha um grupo que não era difícil, era um grupo extremamente acessível, mas empatou demais, acabou caindo para a repescagem, quase que não vai para a repescagem, mas no finalzinho conseguiu vencer os seus jogos, garantiu vaga nessa repescagem. Contra o Gabão, que é uma seleção abaixo da Nigéria, a Nigéria teve muita dificuldade, mas na prorrogação, com as trocas, a Nigéria tendo mais opções de banco, conseguiu vencer no final, acho que por 4-1 a seleção do Gabão, mas foi na prorrogação. E agora contra o Congo, que também não é uma seleção de tanta expressão, acho que é a segunda Copa do Mundo da história do Congo que pode ser classificado, né? O Congo ainda não está classificado, e que não tem tantos jogadores no futebol europeu. Mesmo assim, a Nigéria não conseguiu se impor quase que em nenhum momento do jogo, fez o gol cedo, mas logo depois também toma um empate. O jogo é muito equilibrado quase que até o fim. No finalzinho do jogo, o Congo tem uma chance, inclusive, de fazer o gol da vitória. O jogo vai para a prorrogação, também muito equilibrado, também com algumas chances para os dois lados, e nos pênaltis o Congo acabou sendo vencedor. Os pênaltis muito mal batidos, inclusive no começo, as duas equipes perderam muitos pênaltis, acho que os 4 primeiros pênaltis, acho que entrou um ou não entrou nenhum, nos 5 primeiros pênaltis entrou um, alguma coisa assim. Os primeiros pênaltis, as duas seleções perderam vários, mas a Nigéria acaba perdendo no final nas alternadas. Não lembro quem que foi que perdeu da Nigéria, mas o Mbemba, que é o zagueiro que jogou no Porto, é quem converte o último pênalti para o Congo, é o capitão do Congo, inclusive ele bate muito bem. E a República Democrática do Congo segue viva, vai agora para as eliminatórias internacionais atrás da vaga na Copa do Mundo. Seria uma vaga histórica, seria só a segunda vaga da história do país. A primeira tinha sido conquistada ainda quando o país chamava Zaire, hoje já sobre a bandeira da República Democrática do Congo seria a primeira Copa sob esse nome. Enfim, vai disputar agora as eliminatórias internacionais, que já tem confirmadas a seleção da Bolívia, que vai pela repescagem do futebol sul-americano, a Nova Caledônia, que vem da repescagem da Oceania, e aí são as duas seleções que estão definidas. Aí tem Emirados Árabes ou Iraque, aí vai definir quem que vai pegar essa vaga, e mais 2 representantes da CONCACAF, que aí pode ser Suriname, pode ser Curaçao, pode ser Haiti. Vai ser bem alternativa essa repescagem internacional. Então a gente já tem Bolívia, Nova Caledônia e Congo, Emirados Árabes ou Iraque, e 2 representantes da CONCACAF, fechando 6 seleções para uma vaga, se eu não estou enganado. Então vai ser uma disputa bem interessante. Também vai ser disputado na data FIFA de março, se eu não estou enganado. E aí a gente vai conhecer mais um classificado para a Copa do Mundo, com boas chances de ser um estreante, né? Dependendo de quem vem da CONCACAF, pode ser o Panamá também que venha da CONCACAF. Dependendo de quem vier e das seleções que já estão, tem grande chance da gente ter um estreante em Copa do Mundo, ou pelo menos uma história muito curiosa como a do Congo, que ainda não disputou Copa sobre o nome de República Democrática do Congo. Feita a terceira história, bora para a quarta história. Na quarta história, sobre a seleção brasileira, o Gabriel Magalhães teve uma lesão muscular e foi cortado da convocação da seleção brasileira, não joga já contra a Tunísia, e depois de lesão no jogo contra a Senegal, Gabriel Magalhães está cortado, o zagueiro do Arsenal teve uma lesão muscular. Aí a gente já tinha comentado no vídeo passado sobre a seleção brasileira, posso deixar marcado aqui também o vídeo que a gente comentou sobre o jogo da seleção brasileira especificamente. A gente fez um pós-jogo bem interessante, aprofundando em algumas coisas, alguns pontos de atenção, apesar da vitória por 2-0 da seleção brasileira. O Gabriel Magalhães estava fazendo um jogo discreto, nada muito absurdo, ele acaba se lesionando, se não me engano, aos 19 minutos do segundo tempo, uma lesão que preocupa o torcedor, mais o torcedor do Arsenal do que eu acho que o torcedor brasileiro, porque o torcedor do Arsenal tem sofrido muito com lesões, não só essa temporada, como a temporada passada. Então ver um titular se machucando na data FIFA e talvez ficando de fora alguns jogos, algumas semanas, pode ser preocupante para o torcedor do Arsenal. Creio que por ser uma lesão muscular, não preocupa para uma Copa do Mundo, por exemplo, que ainda falta muito. Vamos ver o período de recuperação do Gabriel Magalhães. Eu acho que ele está envolvido numa disputa muito forte ali para ver quem que vai ser o titular na Copa do Mundo. Eu creio que ele já tem vaga garantida na Copa,
mas a disputa pela titularidade vai ser muito acirrada ainda, ele, Marquinhos, Militão, e aí um quarto nome que possa surgir, mas fato é que abre uma brecha agora para o jogo contra a Tunísia, provavelmente a zaga vai ser diferente, eu ainda não temos notícias de como que o Ancelotti pretende escalar a seleção, se ele vai testar nomes que ainda não foram testados, então de novo testar o Fabrício Bruno como titular, ou se ele vai com Militão e Marquinhos, mas vamos ver, abre-se uma brecha aí para novos testes, para uma nova escalação na defesa, e acho que pode ser interessante por esse lado esse novo teste contra a Tunísia. Gabriel Magalhães está fora, não foi informado se vai ser convocado um outro jogador pelo corte, eu acho que por estar tão em cima, o jogo já é amanhã, na terça-feira, contra a Tunísia, eu acho que faltando um dia, acho que não faz tanto sentido eles convocarem um outro nome agora para o lugar do Gabriel Magalhães, então muito provavelmente não vai ser convocado um outro jogador e vai ficar com esses que já estão convocados, até porque já tem zagueiros reservas para cumprir a função do Gabriel Magalhães, se for olhar bem ali dentro da seleção. Feita então a quarta história, a gente vai para a quinta e última história do dia, a história do futebol europeu. Bora lá! Na quinta história, a Irlanda virou o jogo contra a Hungria, saiu perdendo por 2-0, vira para 3-2 dentro da Hungria e consegue fechar essa data FIFA com 2 vitórias no seu calendário, e agora a Irlanda está garantida na repescagem da Copa do Mundo, a repescagem europeia, e tem alguma chance ainda de Copa do Mundo. A seleção irlandesa, que não vai à Copa também há muitos anos, tem pouquíssima tradição em Copa do Mundo, é uma seleção abaixo ali, uma segunda, terceira prateleira do futebol europeu, e agora tem uma chance clara de ir para a Copa do Mundo. A Irlanda estava em festa depois da virada contra a Hungria e mantém o sonho de Copa do Mundo vivo. É uma virada muito surpreendente. A seleção húngara não é uma seleção boba, é uma seleção que tem alguns bons jogadores, tem o Milos Kerkez e o Szoboszlai, 2 jogadores do Liverpool, por exemplo, dentro do time titular. O Szoboszlai fez um grande jogo ontem, inclusive, mas a seleção da Irlanda consegue um resultado muito surpreendente, virou fora de casa, dentro dos domínios da Hungria. Já tinha vencido Portugal na rodada anterior da data FIFA, venceu Portugal por 2-0 e agora vence a Hungria por 3-2 e com essas 2 vitórias inverteu tudo ali na tabela do grupo e está na repescagem. O destaque grande mesmo vai para o autor dos 3 gols, na verdade o autor dos 5 gols da Irlanda nessa data FIFA. Sim, só um jogador fez os 5 gols da Irlanda, que é o atacante Troy Parrott. É um atacante de 23 anos, ele joga no Feyenoord da Holanda e chamou muita atenção fazendo esses 5 gols, fazendo boas atuações, hat-trick ontem para a virada da Irlanda, e já é um jogador histórico para a Irlanda. Se a Irlanda for para a Copa, então é um cara que vai ser lembrado por muito tempo aí na Irlanda por ter conseguido ser tão importante nessas eliminatórias para manter a seleção irlandesa viva. 5 gols em 2 jogos, 23 anos, é um cara que já está muito valorizado no futebol europeu, joga no Feyenoord da Holanda, como eu comentei, e pode ser um cara aí que em breve a gente vai ouvir falar de novo o nome desse jogador. Vamos ficar de olho nesse cara, Troy Parrott, atacante irlandês. Feita então a quinta história, assim a gente fecha o nosso Café 90, esse giro de notícias aí que a gente fez, especialmente essas 2 primeiras edições sobre data FIFA, mas a ideia é ter pelo menos 2 vezes por semana esse encontro aqui para a gente tomar um café juntos e abordar alguns temas do futebol internacional, nacional. Então a ideia não é ficar só preso às seleções. A gente fez essas 2 edições voltadas para a data FIFA porque é o momento que a gente está incluso agora, mas a partir das próximas semanas a gente vai estar abordando outros temas do futebol como um todo, as notícias mais importantes aqui no Café 90. Se você gostou, peço que deixe seu like, deixe seu comentário, o que achou das notícias, das histórias de hoje, suas opiniões. Se inscrever no canal, a gente cresceu bastante, está crescendo, estamos buscando aí os 100 inscritos, estamos chegando perto dessa meta. Quem puder cooperar, colaborar aí com essa meta vai ser de grande ajuda, tá ali facinho, só clicar e se inscrever, vai ajudar bastante o nosso trabalho. E no mais, eu fico aguardando vocês para o vídeo amanhã, terça, onde a gente vai falar sobre futebol e mais algum tema específico. A gente pede também que se alguém quiser deixar alguma ideia de tema para vídeo aí embaixo, a gente com certeza vai olhar com muito carinho. Valeu, galera, é isso.